Como todos nós sabemos, temos vindo a ver notícias e declarações de diversas pessoas ligadas à área social por causa do aumento da procura de refeições sociais. Portanto, as pessoas, começa-se a notar que as pessoas começam a ter já dificuldade mesmo para a alimentação. Para lá de outros problemas sociais que vão surgir, que não são visíveis aos olhos de todos nós, mas que irão surgir e já estarão aí seguramente. E por isso nós resolvemos ouvir três entidades que são absolutamente nevrálgicas nas respostas às questões de ordem social. O Provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto, o Dr. Manuel Lemos, e o Padre Lino Maia. O primeiro ponto que eles nos focaram nem era tanto aquele que nós trazíamos da agenda para a reunião, que é a questão da abertura dos lares, com a qual naturalmente nós concordamos que é preciso pensar, mas que é preciso fazer de uma forma muito, muito, muito cuidadosa. É verdade que os idosos que estão nos lares já o estão há muito tempo sem visitas dos seus familiares, e isso também é preocupante, mas, por outro lado, o vírus ainda está aí, presente, e, portanto, é preciso fazê-lo, no nosso entendimento, de uma forma muito, muito cuidadosa e muito, muito gradual. Algo que nós ouvimos que eu fiquei absolutamente, eu não sei se a palavra é estarrecido, mas fiquei admirado com uma situação destas, que é o facto de as IPSS receberem pela Segurança Social aquilo a que têm direito, mas tudo o que devem receber do Ministério da Saúde, aquelas que também dão assistência em matéria de saúde, pura e simplesmente o Governo não tem pago nada desde janeiro. Ora bom, quando o PSD fez uma proposta para que pagassem tudo o que devem, e o Estado deve muito dinheiro justamente para injetar a liquidez, ajudar a injetar a liquidez na economia que se tem de injetar, eu estava, desculpem-me o termo, a milhas de imaginar que me pudessem vir dizer que não pagam nada desde janeiro. E, em particular, agora, quando todas estas instituições têm tido um trabalho ainda mais importante do que aquilo que é o trabalho que já fazem todos os dias. E, por isso, eu julgo que é meu dever alertar aqui publicamente para isso, porque não é minimamente aceitável. Não é aceitável a dívida grande que o Estado tem, devia pagar, como nós sempre temos dito, mas fazer mais dívida ainda neste setor, e logo neste setor, é algo que não faz sentido nenhum. Por outro lado, também nos fizeram notar a falta de articulação que há entre a Segurança Social, prestação de cuidados sociais, e a prestação de cuidados de saúde, e que tem de haver uma melhor articulação, que estruturalmente não há, mas que agora ainda se nota mais a ausência dessa articulação. Finalmente, que é a parte mais importante, a necessidade do país ter um programa devidamente detalhado de resposta às questões sociais que estão a vir em crescendo, e que todos nós temos consciência que não é exatamente, infelizmente, não é pós-Covid, é pós-estado de calamidade. Ou seja, hoje é o primeiro dia em que a economia começa a abrir um bocadinho mais, se tudo correr bem, abrirá ainda mais daqui por 2 semanas e ainda mais no fim do mês. Muito bem, ou muito mal, vamos ver como é que as coisas correm, mas aquilo que nós já hoje temos a certeza é que, mesmo com a economia já a funcionar bastante melhor, em junho, julho, nós vamos ter problemas de ordem social muito graves. Desde logo questões de ordem de carência alimentar, depois de acesso ao emprego, o que acarreta também a área da formação profissional e, inclusive, na componente da habitação, porque é previsível que diversas famílias, muitas famílias, não irão conseguir pagar as suas rendas, porque muitos ficarão no desemprego. Esperemos que não fiquem no desemprego por muito, muito tempo, mas é inevitável que muitos vão ainda ficar no desemprego durante algum tempo, até a economia se articular outra vez e conseguir, em conjunto, subir. E, portanto, basicamente, é este o resumo que eu posso fazer da reunião que nós tivemos. Diga. Estamos em direto para a RTP3 e pegando nessas suas palavras
em relação à questão social. O Dr. Rui tinha falado também de, no futuro, apresentar um plano para restabelecimento e para ajudar ao novo crescimento da economia portuguesa. Já pode detalhar mais alguma coisa em relação a isso? Não, o que lhe posso dizer é outra coisa. O programa de retoma da economia está a ser feito. Se me disser bem, mas então não fazia aquilo numa semana ou duas, está bem, fazia-se numa semana ou duas, mas faz-se melhor se demorar mais. E não é problemático que demore um bocado mais, porque nós precisamos de um quadro de base para montar em cima as soluções. E, portanto, nós, à medida que o tempo avança até ao fim do mês, teremos melhor a noção daquilo que é a quebra do produto, dos setores que caíram mais, enfim, temos uma noção melhor para melhor desenhar as respostas. Por isso é que o momento ideal é justamente princípio de junho, fim de maio, princípio de junho, o momento ideal para isso. Agora, o que desta reunião ressalta é a necessidade de, em paralelo a esse programa de retoma da economia, que é efetivamente absolutamente estrutural e nuclear, nós termos também um programa de resposta às questões sociais que ainda agora aqui aflorei. E, portanto, julgo que, da parte do PSD, como principal partido da oposição, tem a obrigação de dar contributos em tudo e em todas as áreas, como é evidente, mas tem uma particular obrigação de o fazer também agora na área social, dada a gravidade daquilo que nós prevemos que vai acontecer. Portanto, iremos apresentar da retoma da economia e teremos de apresentar contributos também sérios e estruturados em matéria de resposta social. Não me disseram o valor, disseram apenas que praticamente não pagam desde janeiro. Porque é que eu agora meti o praticamente, eles não puseram o praticamente? Eu é que estou a pôr. Porque, enfim, podem ter pago a uma ou outra instituição por acaso, mas a fotografia que me dão é que desde janeiro que não pagam. Portanto, veja bem o que estamos a dizer. O que estou a dizer é que o Estado, a nossa proposta era que o Estado pagasse as dívidas todas para injetar a liquidez na economia. Essas dívidas todas a maior parte são da área da saúde, efetivamente. Pronto. O que agora viemos a saber é que, nesta matéria especificamente, não pagaram, não é, o que deviam e aumentaram a dívida, porque se não pagam desde janeiro, aumentaram a dívida. E tem noção dos constrangimentos que isso está a causar? Foi dito quais são os constrangimentos que isso está a causar? Então, os constrangimentos que isso está a causar repare, agora é fácil de pensar, ou cada uma das instituições tem fogo financeiro para pagar aos seus fornecedores, ou então são os seus fornecedores que não estão a receber, porque eles também não estão a receber de quem lhes deve, que neste caso é o Estado. Portanto, em algum lado está a falta, só com muita sorte é que a falta é pequena, que é os casos em que a própria instituição tem fogo financeiro para aguentar sem receber. Devem ser muito, muito poucas, não é? Como deve calcular. Doutor Rodrigo, aproveitando a sua presença aqui, já tinha falado através de um tweet, já tinha escrito este tema. Sim. Por causa das celebrações do 1 de maio, hoje também o Presidente da República diz que, de facto, não estava à espera daquela quantidade de pessoas que celebraram esse dia. Agora, de viva voz, continua a manter essa opinião que poderia ter sido feito de outra forma, se assim podemos dizer. Pois, eu não tenho nada a acrescentar nem a corrigir àquilo que tive a oportunidade de escrever no tweet. Para mim, independentemente daquele aglomerado de pessoas que nós vimos, aquilo que é absolutamente mais escandaloso são as caminhonetes que vieram de outros concelhos para transportar pessoas, fosse para o que fosse, que não deviam vir, não é? E, portanto, acho que isto não é minimamente admissível. Penso que o Partido Comunista, a CGTP, e em parte o Governo que o permitiu, se queriam enaltecer o Dia do Trabalhador, acabaram por prestar um péssimo serviço ao Dia do Trabalhador e acho que, por exemplo, o GT prestou muito melhor serviço ao Dia do Trabalhador na forma como o fez. Imagino que estou de acordo com a forma como está a ser elaborado a celebração do 13 de maio. Sim, as informações que todos temos e que eu também tenho, é que a Igreja Católica tem mais juízo do que a CGTP, se me permite o termo, porque não é pelos outros terem feito mal que agora também vão fazer mal e, portanto, estão a organizar de uma forma equilibrada e sensata face à circunstância que nós vivemos. Mas como é que viu as declarações da Ministra da Saúde sobre o 13 de maio, que no fundo abriu aqui quase a porta a uma celebração, mas entretanto veio... Ela abriu uma porta a uma celebração porque, face às respostas que estava a dar pelo 1º de maio, que resposta havia ela de dar, se não aquela relativamente ao 13 de maio. Mas aí a Igreja Católica demonstra ser sensata e, portanto, vai fazer aquilo que eu penso que é sensato fazer-se. Doutor Rodrigo, falamos aqui da articulação das instituições. Como é que vê a situação que aconteceu no lado do comércio? Foram em Matosinhos, foram precisamente
facto, 10 teorias para que se separassem os dois dispositivos dos não positivos. Sim, eu não tenho conhecimento específico dessa situação que me está a referir. Agora, relativamente aos lares, é evidente que os lares são o ponto nevrálgico da Covid. Repare bem, se o Serviço Nacional de Saúde tivesse capaz de responder um pouco melhor do que aquilo que está, e com isto não estou a fazer crítica nenhuma, é o que é, capacidade instalada, e nós conseguíssemos proteger os lares, a doença passava ao lado, quer dizer, não havia grandes problemas e a economia não tinha de parar como parou. Portanto, é porque nós temos uma capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde limitada, face àquilo que é o contágio deste vírus, e depois a dificuldade em defender os lares. Portanto, não se defendeu os lares da melhor maneira, esperemos, e eu tenho dito isso muitas vezes, nós corremos um risco grave, digamos assim, de ter outra vez uma segunda onda agora em novembro. O que eu espero é que até lá o país tenha capacidade para também gerir os lares da melhor maneira e defender os lares da melhor maneira, porque é ali que está o fundamental do problema. E em relação, aproveito já, em relação à situação da TAP, como é que vê esta podemos chamar assim, uma discriminação em relação ao norte do país? Pronto, eu não lhe vou falar hoje do problema da TAP globalmente. Esse caso específico, só esse ponto específico que me está a dizer, vamos aguardar para ver se é verdade ou se é mentira. Agora, para mim, há uma coisa que é clara. Só vale a pena equacionar o problema da TAP em termos de Estado se a TAP for uma empresa nacional e não uma empresa regional. Se a TAP é uma empresa regional, então o Estado Nacional não tem nada a dizer sobre isso. E não tem sequer que se preocupar com isso, com a TAP. Se a TAP for uma empresa nacional, bom, então temos efetivamente de olhar para a TAP. Se ela se comportar da forma como está a dizer, 71.3, não é uma empresa nacional, é uma empresa regional. Se é regional, é um problema de outra dimensão. Agora, não lhe quero dizer mais nada porque nem sequer tenho a certeza que é 71.3, como está a dizer. Tenho de ver se é 71.3. E depois tem muitos outros problemas de que também falarei, que não hoje. Mas é essa pergunta em concreto que me está a falar dos 71.3. Se assim for, não pode ser. Porque se assim for, é uma empresa regional. Se é uma empresa regional, não é um problema nacional. Esse resolve-se logo rapidamente. Muito obrigado.